Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais essa aula de Matemática e Raciocínio Lógico focada no Instituto AOCP. Se você vai prestar qualquer concurso organizado pelo Instituto AOCP, essa aula aqui é para você. Nessa aula nós vamos trabalhar com questões envolvendo o assunto de porcentagem, que é um assunto bastante cobrado pelo Instituto AOCP. Então bora para a nossa aula. Só lembrando, pessoal, que na descrição desse vídeo você vai encontrar o material dessa aula, vai encontrar também, para quem tiver interesse, o link do curso que eu estou gravando, com foco no Instituto AOCP. Também está lá na descrição o link com todas as aulas focadas no Instituto AOCP e o link para você fazer o download do resumão de Matemática e Raciocínio Lógico para concursos, beleza? Então bora para a nossa primeira questão na tela. Instituto AOCP, questão cobrada em 2021. Vamos lá, galera. Uma empresa estabelece que no recebimento de determinado produto, a amostra para a conferência é de 5% do total. Então, a amostra é de 5% do total. Sendo assim, em uma remessa de 600 unidades do produto X, quantas deverão ser conferidas? Então, quantas deverão ser conferidas? Vamos lá, galera. Nós temos a seguinte situação. Tem um determinado produto que é necessário fazer a conferência de uma determinada amostra. A amostra é sempre de 5% do total de produtos. Então, se eu tenho uma remessa com 600 unidades do produto, qual que vai ser o tamanho da amostra para fazer a conferência? Vai ser 5% do total de unidades, que no caso é 600 unidades. Então, nós precisamos calcular, galera, quanto que é 5% de 600 unidades do produto. Essa quantidade aqui vai dar para a gente a resposta da nossa questão, beleza? E aí, como que a gente faz esse cálculo, pessoal? Muito simples. Eu vou escrever isso daqui em linguagem matemática, tá? Como que a gente escreve isso em linguagem matemática? Ó, 5% é 5 sobre 100, certo? 5% é 5 dividido por 100. O D, em matemática, é a multiplicação, né, galera? Então, 5 sobre 100 vezes 600, tá? Então, aqui é multiplicação de fração. Aqui embaixo do 600, a gente pode colocar um 1, né? Então, vai ficar assim, ó, 5 vezes 600 dividido por 100 vezes 1, que é 100. Esse zero eu posso cancelar com esse com esse. O 1 que está embaixo a gente pode desconsiderar. Então, nós vamos ter, isso vai ser igual a 5 vezes 6, que é 30. Ou seja, pessoal, 5% de 600 nos dá o total de 30 unidades, nosso gabarito letra A. Beleza? Questãozinha tranquila, vamos avançar. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Instituto AOCP, Polícia Penal do Distrito Federal, 2022. Vamos lá, a questão traz um texto aí grande, né? E depois tem o comando da questão, que é essa parte aqui de baixo. Galera, na hora da prova, eu aconselho você sempre verificar o comando da questão, tá? Então dá uma olhadinha, o que a questão está querendo saber, antes de ler o texto, para você já ir durante a leitura do texto buscando as informações que você vai precisar para resolver a questão, tá bom? Mas como a gente está aqui treinando, vamos fazer a leitura com você. Vamos lá, galera. Concurso da Polícia Penal do Distrito Federal oferece 400 vagas com salários de 5.545. A Polícia Penal do Distrito Federal divulgou na semana passada o edital do seu novo concurso público que visa selecionar 400 novos policiais penais para compor o quadro efetivo da corporação. A remuneração inicial da função, que exige um nível superior do concorrente, é de 5.545. O especialista em carreiras policiais conta que a remuneração de 5.545 presente no edital do concurso não engloba outros benefícios nos quais os policiais penais são agraciados. Na prática, com os extras, como verbas indenizatórias,
os serviços voluntários que são pagos por fora, ele pode tirar na prática entre R$8.000 e R$10.000. Segundo o edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, as provas do concurso da Polícia Penal irão acontecer no dia 12 de junho de 2022. Do total das vagas que serão preenchidas a partir da avaliação, 20% serão destinadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros. Aos candidatos hipossuficientes terão o direito de compor 10% das vagas. O sistema de avaliação será composto por uma prova objetiva de 150 itens, certo e errado, onde o candidato que errar uma questão perderá a pontuação de uma que ele acertou. De acordo com a matéria do Jornal de Brasília, publicada em 17 de março de 2022, julgue o item a seguir. Se considerada a faixa salarial citada no texto, o policial penal poderia receber de R$8.000 a R$10.000 por mês. Em termos percentuais, isso corresponde a uma faixa de 45% a 95% de aumento em relação à remuneração prevista no edital. Vamos lá, pessoal. A gente percebe aqui que só pelo comando da questão a gente conseguiria resolver. Por isso que eu falei para você que muitas vezes é interessante pegar o comando da questão antes de fazer a leitura do texto, tá? Então vamos lá. A gente precisa descobrir se o aumento para 8 a 10 mil em relação à remuneração prevista no edital, que eu vou chamar de remuneração inicial, de fato corresponde a um aumento percentual de 45% a 95%, tá? E repare aqui, ó, de aumento, tá, galera? Não é para a gente comparar os 8.000 e os 10.000 à remuneração inicial. É para a gente comparar o aumento em relação à remuneração inicial. Então vamos lá. Qual que é a remuneração inicial, galera? Nós temos que a remuneração inicial, que eu vou chamar aqui de RI, é igual a, vamos dar uma olhadinha aqui no texto, 5.545, tá? Essa é a remuneração prevista no edital, 5.545. Muito bem, se eu pegar o 8.000 como referência para a gente fazer um aumento, então, quando eu chego em 8.000, isso correspondeu a um aumento de quanto, galera? É só fazer a diferença, né? De 8.000 menos 5.545. Então, para eu sair de um salário de 5.545 e chegar num salário de 8.000, eu tive um aumento de 2.455, tá? Vamos melhorar isso daqui? Vamos colocar aqui do lado, né? Eu acho que vai ficar melhor. Então, aqui eu tive um aumento de 2.455. Por outro lado, galera, quando a gente sai de 5.545 e aumenta para um salário de R$10.000, qual que é o valor do aumento? Quanto de fato aumentou? É só fazer 10.000 menos os 5.545, certo? Ou seja, isso corresponde a um aumento de 4.455. Galera, mas a questão quer saber quanto que isso corresponde em termos percentuais, tá? Então, nós precisamos calcular qual que é o aumento percentual, que eu vou chamar aqui de A1, e qual que é o aumento percentual 2, na segunda situação. Beleza? E como que nós fazemos isso, pessoal? É só pegar o valor que eu quero comparar, que no nosso caso é o valor do aumento, 2.455, e dividir pelo valor inicial, que é a minha referência, tá? Ou seja, galera, eu vou fazer 2.455, que é o valor do aumento, dividido pela remuneração inicial, que é 5.545. Só que como eu quero em termo percentual, eu preciso multiplicar por 100, tá? Então eu faço vezes 100.
Então, para fazer esse cálculo, você pode multiplicar aqui, ó, 2.455 vezes 100 e depois dividir por 5.545. 2.455 vezes 100 é só colocar 2 zeros na frente do 2.455, né? Vai ficar 245.500. E isso daqui dividido por 5.545, tá? Isso vai me dar o valor aproximado de 44,2%, tá bom? Na hora da prova, pessoal, você não precisa calcular exatamente o valor da porcentagem, né? Você chegou aqui no 44, já é o suficiente para a gente conseguir resolver a questão, tá? Mas aí você pode estar na dúvida, Ângelo, como que você chegou nessa relação aqui, ó, para calcular o aumento percentual? Pessoal, o que eu fiz aqui, galera, é resultado de uma regrinha de 3, tá? O que você pode pensar? Eu quero comparar o aumento em relação à remuneração inicial. Então, a minha remuneração inicial é o meu 100%, é a minha referência, tá? Então, você escreve isso numa regra de 3. Você vai colocar 5.545 equivale ao 100%. Então, eu quero saber quanto que 2.455 corresponde em termos percentuais, que eu chamo de x. E aí, você multiplicando em cruz aqui, ó, resolvendo uma regrinha de 3, vai ficar que 5.545 vezes x é igual a 100 vezes 2.455. Você vai encontrar que x é igual a 100 vezes 2.455 dividido por 5.545, que foi exatamente esse cálculo aqui que nós fizemos, tá? Só justificando para vocês de onde surgiu essa continha aí. E aí você ia encontrar o mesmo valor, 44,2 ou aproximadamente 44. Vamos apagar aqui para a gente trabalhar agora o segundo aumento. Nós precisamos calcular qual que é o segundo aumento percentual. O raciocínio é o mesmo, galera. Eu preciso saber quanto que esse cara aqui, ó, corresponde em termos percentual desse cara aqui, que é a minha referência, que é a minha remuneração inicial. Então, eu faço 4.455, que é o aumento 2, dividido pela minha remuneração inicial, que é 5.545. Como eu quero em termos percentuais, eu multiplico por 100. Isso daqui vai me dar 445.500. Eu fiz esse cara vezes 100, dividido por 5.545. Isso vai ser aproximadamente quanto, galera? Vai dar aproximadamente 80%, tá? 80%. Então, a faixa de aumento foi de aproximadamente 44% para aproximadamente 80%. E a questão está falando de 45 a 95%, portanto, esse item está errado. Beleza? Show de bola, galera? Vamos avançar, vamos lá. Próxima questão de número 3, Instituto AOCP, é continuação daquela questão, né? Nós temos aqui, ó, um recorte daquele texto e vamos ver o comando da questão. Considerando as características atribuídas pelo texto e seus respectivos percentuais, suponha que haja uma alteração no edital e que sejam, então teve uma alteração, diminuídas em 20% as vagas destinadas aos candidatos com deficiência, aumentadas em 20% as vagas destinadas aos candidatos negros e aumentadas em 10% as vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes. Então, o número de vagas restantes diminuiu em 2% quando comparado ao número de vagas restantes da situação inicial. Então vamos lá, qual que era a situação inicial? Vamos recordar o que a gente leu do texto na questão anterior. Olha só, do total de vagas que serão preenchidas a partir da avaliação, 20%
serão destinadas para as pessoas com deficiência, 20% para candidatos negros e aos candidatos hipossuficientes terão o direito de ocupar 10% das vagas. Então vamos lá, vamos escrever a situação inicial, depois a gente escreve a situação após a alteração, tá? Então, galera, como a questão está trabalhando só com percentuais, a gente pode optar por imaginar que o total de vagas seja o valor de 100. Eu recomendo isso, pessoal, para facilitar os nossos cálculos, tá? Se a gente fosse pegar o total de vagas do concurso, que era, se eu não me engano, 400 vagas, para a gente calcular esses percentuais, daria um pouquinho mais de trabalho. Então, se a gente atribuir o número 100 para a quantidade de vagas, vai facilitar para a gente. Então, supondo que a gente tenha 100 vagas nesse concurso, nós vamos ter a seguinte distribuição inicial. Nós vamos ter aqui 20% para os candidatos com deficiência, tá? Então, vou colocar aqui os candidatos com deficiência, 20%. Galera, 20% de 100, quanto que dá? Dá para a gente fazer mentalmente, né? 20% de 100 é 20, né, galera? É 20. Se você não conseguir fazer mentalmente, pessoal, é só fazer o cálculo, ó. 20 sobre 100, tá? 20% de 100. O D em matemática, eu já falei para vocês, é a mesma coisa que a multiplicação. Então, é 20 sobre 100 vezes 100. Esse zero cancela com esse com esse, vai ficar igual a 20, né? Porque esse 1 aqui, ó, e esse 1 aqui, a gente pode desconsiderar, vai ficar igual a 20, beleza? Isso eu estou falando para quem não tem a segurança de afirmar que 20% de 100 é 20, tá, galera? Então, vamos lá. Vamos retomar aqui. Então, os 20% dos deficientes nós já colocamos. Agora, nós temos 20% para os candidatos negros. Então, vamos colocar para os candidatos negros, nós temos 20%. Ou seja, 20% de 100 é 20, né? Muito bem. E para os hipossuficientes, nós temos 10% das vagas. Então, vamos escrever isso. Os hipossuficientes, vou colocar só hipo, 10% de 100 é 10, né, galera? E aí nós temos os restantes. Quem que é o restante, galera? É o pessoal que concorre às vagas que não estão reservadas, né? Se eu tenho 20 para os deficientes, 20 para os negros e 10 para os hipossuficientes, 20 mais 20 dá 40, mais 10, 50. Então, dessas 100 vagas totais, 50 já estão reservadas. Então, o restante, que eu vou chamar de R aqui, ó, ou rest, vai ser o quê? Vai ser 100 menos 50, que dá 50. Muito bem, essa daqui é a situação prevista no edital, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, edital. Só que o edital teve uma alteração. Então, agora nós vamos ter uma nova realidade. Depois da alteração, como que vão ficar essas vagas, pessoal? Vamos lá. As vagas para os deficientes foram diminuídas em 20%. Então, como que nós vamos calcular isso, galera? Quantas vagas de deficiente nós tínhamos? Nós tínhamos 20, certo? Então, após a alteração, quantas nós vamos ter? Nós vamos ter as 20 vagas que tinha, menos os 20% das vagas iniciais, ou seja, menos 20% de 20, né? Se eu tinha 20 vagas reservadas para deficientes, eu vou ter agora 20 menos 20% das 20 vagas que nós tínhamos. Ou seja, escrevendo isso em linguagem matemática, eu vou ter 20 menos 20% é 20 sobre 100, D é multiplicação, 20. Esse zero eu cancelo com esse daqui eu cancelo com esse, então vai ficar 20 menos, o que sobra aqui para a gente? Vai sobrar esse 2 aqui, ó, vezes esse 2. 2 vezes 2 dá 4.
20 menos 4 vai ficar 16. Então, após a alteração, para os deficientes, nós ficamos com 16 vagas, tá? E para os negros, como que vai ficar agora? Aumentadas em 20% as vagas destinadas aos negros. Então, nós tínhamos para os negros 20, só que agora foram aumentadas em 20%. Então, aumentou 20% de quanto? Da quantidade inicial de vagas, ou seja, de 20, já que eram 20 vagas reservadas aos negros. Então, nós vamos ter 20 mais 20 sobre 100 vezes 20. Esse zero vai embora com esse com esse. Então, vamos ter 20 mais 2 vezes 2, vai ficar 4. 20 mais 4, 24. Muito bem. Agora vamos calcular para o hipossuficientes. Para o hipossuficiente, nós tivemos um aumento em 10%. Então, vamos escrever isso. Eu tinha 10 e eu tive um aumento de 10%. Então, mais 10% de quanto eu tinha, que era 10. Então, isso vai ser igual a 10 mais 10 sobre 100 vezes 10. Esse zero corta com esse com esse. 1 vezes 1 é 1, então vai ficar 10 mais 1, ou seja, 11. Então, agora, após a alteração do edital, nós vamos ter 16 vagas destinadas aos deficientes, 24 reservadas aos negros e 11 reservadas aos hipossuficientes. 16 mais 24 vai dar 40. 40 mais 11, eu já tenho 51. Então, sobrou para o restante, galera, quantas? Para o restante, nós vamos ter, o total é 100. Então, 100 menos 51 vai ficar quantas? Vai ficar 49. 49. Então, galera, eu te pergunto, após a alteração, quantas vagas para os restantes foram diminuídas? Eu tinha 50 prevista no edital, após a alteração, passou a ter 49. Então, foram diminuídas quantas vagas? Uma vaga. Só que a questão quer saber quantas essa uma vaga corresponde em termos percentuais, tá? Ou seja, nós precisamos calcular quanto que 1 representa em termos percentuais do total de vagas que eu tinha antes, que é 50. Como que nós fazemos isso? Vamos fazer uma regrinha de 3 para ficar mais claro o nosso cálculo, pessoal. Vamos lá. Ó. A minha referência inicial é o 50, que é quantas vagas nós tínhamos. Eu tinha 50 vagas para os restantes, ou seja, seria ampla concorrência, né? Então, 50 corresponde, em termos percentuais, ao meu total, ou seja, ao meu 100%. E eu quero saber quanto que a redução de uma vaga corresponde em termos percentuais, que nós chamamos de x. Multiplicando em cruz, nós vamos ter o quê? Que 50x é igual a 100 vezes 1, que é a mesma coisa que 100. Então, x é igual a 100 dividido por 50. Então, x é igual a 2%. E com isso, nós descobrimos que após a alteração do edital, ocorreu uma redução percentual de 2%, e foi o que a questão falou, né, galera? Diminuiu em 2%, portanto, item correto. Beleza? Show de bola, galera? Se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, deixa o like aí, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando, galera. Pessoal, vamos lá. Questão de número 4, Instituto AOCP, Câmara Municipal de Teresina, 2021. Um assistente redigiu 30 documentos durante uma semana, sendo que 80% da metade desse total de documentos redigidos foram relatórios e o restante foram correspondências. Sendo assim, é correto afirmar que o total de correspondências redigidas por esse assistente
durante essa semana é igual a... Pessoal, questãozinha aqui simples que a gente precisa organizar as informações, tá? Então, nós temos aqui, ó, 30 documentos. 30 documentos. Desses 30 documentos, a questão fala para a gente que nós tivemos uma quantidade de relatórios e uma quantidade de correspondência. Certo? E ela quer saber exatamente qual que é essa quantidade de correspondência. Vamos lá. 80% da metade desse total de documentos é a quantidade de relatórios, pessoal. Então, a quantidade de relatórios é o quê? É 80% da metade do total de documentos. Eu te pergunto, qual que é o total de documentos? Nós temos 30, certo? Muito bem. E qual que é a metade de 30? A metade de 30 é 15. Então, a quantidade de relatórios vai ser 80% de 15. Beleza? Ou seja, a quantidade de relatórios é 80 dividido por 100, 80 sobre 100, vezes 15. Isso daqui vai ser igual a quê? Esse zero vai embora com esse. 8 vezes 15 vai dar 120. 120 a gente divide por 10, vai dar 12. Então, nós vamos ter 12 relatórios. Então, nós descobrimos que dos 30 documentos, nós temos 12 relatórios. Então, sobrou quantas correspondências, pessoal? É só fazer 30 menos 12. Vai nos dar a quantidade de 18 correspondências. Portanto, nosso gabarito, letra C, questãozinha tranquila envolvendo porcentagem. Galera, resolvemos aí 4 questões interessantes do Instituto AOCP, todas questões recentes. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Dúvidas, sugestões, críticas serão bem-vindas, só deixar nos comentários. E se você quer se dar bem no seu concurso, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora resolver mais questões comigo. Valeu, tamo junto, fica com Deus, forte abraço.